Imagine a seguinte situação. Você é piloto de um trem e, enquanto conduz sua máquina, se liga que perdeu os freios. Logo à frente, percebe um grupo de 4 trabalhadores desavisados trabalhando sobre os trilhos contra o vento. Eles não podem ouvir sua buzina ou qualquer sinal, e você não pode parar, ou seja, eles vão morrer. Mas daí você percebe que antes de chegar neles, tem um desvio que você pode fazer puxando uma alavanca. O problema é que nesse desvio tem outro trabalhador na mesma situação dos 4, ou seja, você precisa optar entre matar os 4 ou matar só um. E aí, ouvinte, o que você faria nessa situação? Salva um sem interferir ou 4 por interferência? Pergunta complicada, né? Mas imagine que você, em termos gerais, dizia salvar os 4. E por quê? Porque salvar 4 é melhor que salvar um, ainda que haja interferência, certo? Pois bem, agora deixa eu propor o mesmo problema com uma pequena modificação. O trem está descendo os trilhos em direção aos mesmos 4 trabalhadores desavisados, mas dessa vez, ao invés de estar no trem, você está em algum lugar do lado do trilho, entre o trem e os trabalhadores. À sua frente tem um homem bem grande. Se você empurrar esse homem no trilho, o trem vai matar ele, mas vai parar antes de atingir os 4 trabalhadores. E aí, ouvinte? E agora, hein? O que você faria nesse caso? Vai pensando aí e depois da vinheta a gente conversa. E aí, ouvinte? Achou a resposta? Coisa complicada, né? Por um lado parece simples. Nas duas situações, salvar o máximo de gente que der parece a coisa mais correta a se fazer. Mas por alguma razão estranha, a ideia de empurrar alguém parece mais errada que a de puxar uma alavanca. Bom, imagino que você passou o período da vinheta morrendo de curiosidade, querendo saber qual a resposta certa para a questão do início do episódio. Mas, infelizmente, caro ouvinte, lamento informar que eu não tenho a resposta correta. Na verdade, acho bem improvável que alguém tenha. Nem a criadora do Dilema do Bonde, como é conhecida a história que acabei de contar, tem. Philippa Foot, que foi uma filósofa dedicada à filosofia da moral, criou o dilema na esteira de uma discussão sobre o aborto. E sua ideia ali era mostrar como pequenas alterações em critérios relativamente objetivos podem mudar completamente a noção do que é justo ou injusto. Naturalmente, cada um pode ter a noção clara do que faria na situação. Eu, por exemplo, acho que iria concluir que era para empurrar mesmo, mas na hora H ia amarelar. O que ia mostrar que eu não estava convicto coisa nenhuma. O que ia mostrar, por sua vez, que eu mesmo tenho os meus conflitos éticos e morais. Nem dentro de mim o certo e o errado estão bem definidos. Mas com certeza você já ouviu alguém fechar uma discussão com um não, mas o que é certo é certo. Ouviu ou não ouviu? Pois é. Em algumas situações pode até rolar, mas conforme a coisa vai se complicando, definir o certo e o errado fica mais e mais difícil. Porque se o certo a se fazer em cada situação varia dentro de você, quem dirá de pessoa para pessoa e de cultura para cultura? Cada um tem uma convicção íntima ou cultural do justo, do que é mais correto a se fazer nessa e naquela situação. E é sobre isso que falaremos nesse programa e ao longo de toda a primeira temporada do Direito com Trocadilhos. A variedade de predisposições sobre o conceito de certo ou errado. Aliás, comecemos daqui. Essa noção de certo ou errado a ser aplicada em cada situação é o que chamamos de justiça. O que é justiça? Você já parou para pensar nisso? Diariamente precisamos manusear esse termo para corrigir desajustes. A gente tenta ser justo, também esperamos ser tratados com justiça. Quando não nos dão o devido, reclamamos dizendo que não é justo. Mas o que é justo? Quantas vezes já paramos para pensar nisso? Não é engraçado que a justiça seja algo tão presente em nossa vida, algo que julgamos tão importante, algo que defendemos tão apaixonadamente e ainda assim nunca pensamos em seu real significado? Pois é. Pois vamos tentar mudar isso um pouco hoje. Que tal?
Então vamos tentar definir o que é justiça. Na página 14 de sua obra Ética e Direito, Chaim Perman afirma que a ideia de justiça consiste em uma certa aplicação de igualdade. Ou seja, justiça tem a ver com equilíbrio. Algo sacudiu a ordem natural das coisas, vem o ato de justiça e bota de volta no prumo. Justiça, portanto, é oferecer o que as circunstâncias pedem para equilibrar as coisas. É isso que se encontra embutido na ideia de olho por olho, dente por dente, por exemplo. Se você fura o olho de alguém, o jeito de reequilibrar, pelo menos naquele tempo, as relações é furando o olho de quem furou também. Se você mata alguém, o jeito de restabelecer a justiça das coisas é sendo você o morto. Então veja que as mais antigas tradições de sistema legal, como o Código de Hammurabi ou a Bíblia, remetem a essa ideia de justiça como equilíbrio. Bem simples, né? Primeira vista, sim. Mas você ouvinte, atento e perspicaz, que eu sei que é, porque afinal de contas voltou nesse programa, já deve ter percebido que não é bem assim. Afinal, se a questão da justiça é tão simples assim, por que temos tantas variedades da mesma ideia? Então, sim, a noção de justiça passa por uma certa aplicação da noção de igualdade, como Chaim Perman diz. Mas ele continua dizendo na sequência dessa frase: o essencial é definir essa aplicação de tal forma que, mesmo constituindo o elemento comum das diversas concepções de justiça, ela possibilite as suas divergências. Isso só é possível se a definição da noção de justiça contém um elemento indeterminado, uma variável cujas diversas determinações ensejarão as mais opostas fórmulas de justiça. Ou seja, o problema não se encontra na definição de justiça como equilíbrio e igualdade, mas sim o que significa essa igualdade. Por exemplo, o Yuval Harari, em seu incrível livro Sapiens, coloca esse dilema de forma muito interessante. Falando sobre a lei de Hammurabi, ele diz, beleza, olho por olho. Mas se alguém fura o olho de um escravo, ele não paga com olho, ele paga com uma grana para o dono do escravo. Ao tempo isso era considerado justiça, mas seria possível dizer que isso é justiça? Então veja, caro ouvinte, que a questão engendra um debate severo, talvez o mais sério dos debates. Olha o que diz o Chaim Perman na página 8 da mesma obra que acabamos de ler. Todas as evoluções, todas as guerras, todas as revoltas sempre se fizeram em nome da justiça. E o extraordinário é que sejam tantos os partidários de uma ordem nova como os defensores de uma ordem antiga que clamam com seus votos pelo reinado da justiça. E quando uma voz neutra proclama a necessidade de uma paz justa, todos os beligerantes ficam de acordo e afirmam que essa paz justa só será realizada quando o adversário for aniquilado. Então veja, caro ouvinte, tudo que de bom ou mal se fez no mundo foi feito em nome da justiça. E mais do que isso, todo ato praticado sob os auspícios da justiça são vistos, por um ponto de vista, como atos de injustiça. Bem, nisso chegamos ao caso proposto ao início do programa. Repetindo, você conduz um trem sem freio que está indo na direção de 4 trabalhadores inadvertidos que serão mortos. Por um lado, há um desvio que pode ser feito, mas isso envolve sacrificar outro trabalhador inadvertido. Há 2 opções. De um lado, se você seguir com o trem sem alterar seu curso, matará os 4 trabalhadores. Por outro lado, a opção de salvá-los envolve uma ação deliberada de matar um outro trabalhador que se encontra na rota de desvio. E aí, como nós falamos, talvez a sua decisão seja bastante clara. São 4 por 1. Há então uma opção bastante clara entre salvar 4 pessoas ou salvar apenas uma pessoa. E isso utilizando o mesmo impulso, que é a sua intervenção. Todavia, quando nós vemos o segundo caso, esse sentimento já não flui da mesma maneira. São os mesmos 4 trabalhadores, é uma mesma outra pessoa que vai ser sacrificada em nome deles, mas por alguma razão, empurrar alguém parece mais errado do que puxar uma alavanca, ainda que em ambos os casos a origem seja a mesma, que é a sua intervenção. Por que isso acontece? Imagino que essa altura do campeonato, você, caro ouvinte, já se encontra inclinado a uma ou outra ponta do dilema. Considerando o fato de você, como ouvinte desse programa, uma pessoa observadora, também você já esteja percebendo as repercussões pró e contra de cada uma das ações. De modo que não posso garantir qual é a sua posição, mas eu posso garantir, caro ouvinte, que qualquer que seja a sua posição,
ela se fundamenta em um profundo e talvez inequívoco senso de justiça. Mas creio que você já sabe disso. O que você não sabe é que, ao se filiar a uma ou outra justificativa moral que fundamente o seu ponto de vista, na verdade você está se filiando a uma escola filosófica, cujas ideias foram racionalizadas, expostas e criticadas ao longo da história. São elas o consequencialismo ou o categorialismo. O consequencialismo afirma que, para encontrar a medida de justiça, as consequências devem ser consideradas. Então, no caso exposto, a melhor medida de justiça é desviar a rota e salvar ao invés de 4 pessoas. Já o categorialismo afirma que há valores morais absolutos que devem ser observados a despeito das repercussões. No caso, a despeito da consequência, você, como maquinista, não deveria deliberadamente lançar o trem contra alguém para matá-lo. A primeira corrente materializa-se com mais clareza no movimento conhecido como utilitarismo, cujo principal expoente é o inglês John Stuart Mill. Segundo os teóricos dessa escola, justiça é uma questão de proveito, de maneira que, para achar o justo, é necessário analisar qual medida garante mais proveito ao maior número de pessoas. A justiça, portanto, se encontra nos meandros de cada situação. Já para o categorialismo, essa hipótese é absurda. A justiça não é uma questão circunstancial. A justiça é um valor absoluto, incrustado moralmente no coração de cada homem e expresso na sociedade na forma de valores éticos. O principal expoente dessa escola é Immanuel Kant. Claro que essa divisão binária não corresponde à multiplicidade de classificações do conceito de justiça. Trouxe ela aqui por sua relação com o caso proposto ao início do episódio. Seria ilusório, como diz o já citado aqui Chaim Perlman, tentar esgotar todos os sentidos atribuídos à justiça. Mas sua proposição de justiça, a partir do eixo de igualdade, se mostra consistente na medida em que relega a variedade de sentidos de igualdade às variáveis do sentido de justiça. É sobre esse eixo de igualdade que orbita a análise de Amartya Sen. Na página 13 do seu livro, Problema de Justiça, ilustra o debate que dá nome ao livro com uma situação. Uma querela de 3 crianças que arrogam, cada um per si, o direito sobre uma flauta. Annie afirma ser dela o direito, uma vez que é a única que sabe tocar. Bob afirma ser dele o direito por ser o mais pobre entre os 3 e que, portanto, não possui dinheiro para comprar brinquedos. Já Carla reclama o direito sobre a flauta que ela trabalhou diligentemente para fazer. Observe que as 3 razões remetem à justiça como balanço de ordenação, embora as noções de ordenação aí sejam absolutamente distintas umas das outras. Essa proposição de Amartya Sen se encontra elencada na classificação de justiça oferecida por Chaim Perlman. Na página 9 da mesma obra já aqui referida, Ética e Direito, Perlman oferece uma classificação nas concepções mais correntes de justiça. São elas: 1. Justiça é dar a cada qual a mesma coisa. 2. Justiça é dar a cada qual segundo seus méritos. 3. Justiça é dar a cada qual segundo suas obras. 4. Justiça é dar a cada qual segundo suas necessidades. 5. Justiça é dar a cada qual segundo a sua posição. 6. Justiça é dar a cada qual o que a lei lhe atribuir. Então tá aí, caro ouvinte, as 6 modulações mais prováveis do modelo de justiça. Agora perceba que isso nem de longe esgota o assunto. Há várias combinações possíveis, e é imprescindível conhecer tantas quanto possível. Bom, e por que devemos conhecer tantas quanto possível? Por que eu não posso escolher só uma? Bom, algumas razões. Queria aqui expor 2. Devemos conhecer os diversos modelos de justiça para aperfeiçoar nossa compreensão de justiça e para compreender as dos outros. Você lembra o trecho que lemos lá em cima, quando o Perlman diz que todas as guerras do mundo foram realizadas em nome da justiça? Olha que conceito louco. Como algo tão nobre como a justiça pode matar pessoas? Milhões, como no caso da Segunda Guerra. É uma loucura imaginar, por exemplo, que o holocausto dos judeus foi praticado por um signo de justiça. Mas foi. Então, caro ouvinte, como eu e você podemos evitar estar tão equivocados em nossa noção pessoal de justiça que cheguemos a cometer barbaridades? Então, a resposta para essa pergunta é conhecer tantos
quanto possível, modelos de justiça, entendê-los, escrutiná-los, comparar com as nossas próprias convicções e se deixar ser transformado quando nos depararmos com algo que a confronte, para que garantamos que o nosso modelo de justiça não seja um modelo que atente contra a justiça geral, percebe? Essa, meu caro ouvinte, é a única forma de não ser contado entre os tantos da história do mundo que, em nome da justiça, atentaram contra ela. Mas essa não é a única vantagem de conhecer os vários modelos de justiça. Sim, conhecendo as várias propostas do justo, podemos aperfeiçoar nós mesmos no caminho da sensatez que só uma pilha de conhecimento pode fornecer. Mas há também uma repercussão menos centrada, que é conhecer o outro. Quando conhecemos as várias formas de justiça, podemos conhecer melhor as pessoas. Podemos entender melhor o mundo segundo seus olhos. Conhecer melhor aquilo que Hannah Arendt chama de doxa, que é o sistema de crenças que constituem a pessoa. E esse conhecimento vale ouro, caro ouvinte. Imagine você ter a capacidade de compreender os pontos de vista dos seus interlocutores. Imagina você no seu ambiente de trabalho, de estudo, ser capaz de ler melhor as pessoas, entender o interesse delas, as intenções delas, as coisas ditas e as coisas não ditas. Você fala ali 5 minutos com o sujeito ou a sujeita e já conseguiu escanear ela toda, já sabe se pode dar confiança, se não pode, se ali vai ser cooperador, se ali vai ser adversário. Então é isso tudo que essa abertura ao conhecimento, que aliás é a proposta desse programa, como já falamos na última vez, pode nos dar. Olha que ferramenta, olha que vantagem você pode ter conhecendo esses modelos de justiça. Mas é conveniente dizer que isso vai além de mero interesse pessoal. Isso importa também à sociedade. Devemos conhecer a justiça alheia também pela empatia, para sermos tocados pela diversidade e complexidade das motivações alheias, que é o sentido dessa doxa que a Hannah Arendt fala. Enfim, caro ouvinte, conhecer os modelos de justiça nos amplia como ser humano. E é por isso que no próximo programa vamos dar início a uma série com os principais conceitos de justiça oferecidos ao longo da história ocidental. Vamos explorar os principais pensadores que se dedicaram a definir justiça desde a antiguidade. E por falar em antiguidade, é lá que nós vamos começar. Vamos começar pelos clássicos, aquela turma, sim, aquela turma que vem logo à cabeça quando pensamos em filosofia. Sim, são eles mesmos que você está pensando, os Backstreet Boys da Ágora, os palestrinhas da Eclésia, os tribalistas da Grécia, sim, são eles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Passaremos então pela contribuição dos três no campo do conceito de justiça, que embora sejam diferentes, eles são diferentes, se conectam por uma mesma premissa epistemológica. Vamos entender as implicações desse conceito que, embora produzido há tanto tempo lá atrás, ainda repercutem e influenciam fortemente a nossa realidade nos dias atuais. Curioso para saber como? Tenho certeza que sim. E isso confirma e reforça a ideia de que esse canal era realmente algo que você precisava na sua vida, não é mesmo? Eu sei que sim. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua preciosa atenção, obrigado pela sua insaciável curiosidade e até o próximo episódio.